E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar do nosso segundo assunto, funções da linguagem. Então pessoal, por que é importante a gente falar a respeito das funções da linguagem? Tudo que a gente utiliza na nossa comunicação está envolvido com as funções da linguagem. Às vezes a gente deixa predominar uma função, mas muitas vezes nós misturamos várias funções para fazer os nossos discursos. Esse tema é muito importante para que a gente saiba o que a gente está produzindo em nossos enunciados. Além disso, ele é um tema recorrente no Enem e no PAS. Então vamos para o vídeo? Então pessoal, nesse primeiro slide nós vamos ver os elementos da comunicação. Esses são os 3 elementos básicos para qualquer tipo de comunicação. A comunicação ela é formada por um emissor que transmite uma mensagem para um receptor. E esse esquema é muito importante para que a gente saiba que a comunicação funciona sempre nesse sentido. Uma pessoa vai emitir uma mensagem em relação ao receptor. O receptor, por sua vez, a partir do momento que ele recebe a mensagem e devolve, ele se torna um novo emissor. E a partir daí existe um diálogo, que é o que a gente chama naturalmente. Passando para o segundo slide, nós vamos ver as funções da linguagem. Dentro dessa tríade da comunicação, a linguagem tem várias funções. E aqui nós vemos que ela tem a função referencial, a função emotiva, a função conativa, a função poética, a função metalinguística e função fática. Essas 6 funções foram definidas por Roman Jakobson e elas dão recursos de ênfase que mostram para a gente a intenção de quem produz a mensagem, cada qual abordando um diferente elemento da comunicação. Então, nós vamos ver a partir de agora cada uma dessas funções mais particularmente. A primeira função que nós vamos ver é a função referencial. A função referencial tem o principal objetivo de transmitir a mensagem com o compromisso com a realidade dos fatos. Quando o emissor transmite uma mensagem com a função referencial, ele vai privilegiar a informação no contexto em que ela realmente ocorreu. Isso é muito comum da gente ver numa notícia jornalística. Então, os veículos de comunicação de reportagem, eles utilizam predominantemente a função referencial. Professor, mas então em um jornal nós vamos encontrar somente a função referencial? Não. Vocês podem ter uma coluna de opinião, vocês podem ter os classificados, existem outros tipos de texto, mas predominantemente nós vamos ver a função referencial. A segunda função que nós vamos trabalhar seria a função emotiva ou função expressiva. O principal objetivo da função emotiva é a característica da expressão do próprio emissor na hora que ele está transmitindo a mensagem. Então nós temos as emoções dele, os sentimentos, a subjetividade, o próprio ponto de vista sendo predominante em relação às outras funções. Então ele pode contar um fato, mas ele vai contar um fato do ponto de vista dele, colocando o sentimento que ele teve em relação àquilo, né? Então a gente vai ver a função emotiva sendo predominante por conta do olhar do emissor em relação a isso. Nós temos um exemplo aqui, um pequeno trecho de um e-mail que uma mãe manda para os seus filhos. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em 1 semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Então, nós temos aqui a predominância do olhar da mãe em relação à mensagem que ela está transmitindo. Ela está mostrando os sentimentos dela, né, e a linguagem muito particular ao que ela quer transmitir, que é um contato próximo com seus filhos. Então, isso caracteriza a função emotiva. A terceira função seria a função conativa ou função apelativa. A gente pode ver esses 2 tipos sendo colocados. A função conativa, ela tem uma característica muito especial, que é a linguagem de convencimento do leitor. Então vocês vão ver muito uso de linguagem conativa, da função conativa, em anúncios publicitários, fazendo propagandas.
Em discursos políticos também a gente vê muita função conativa para influenciar o receptor por meio da mensagem que o receptor está recebendo, ser convencido a respeito de algum comportamento. Então aqui 2 exemplos. Uma propaganda que tenha: é só até amanhã, não perca, venha conhecer os nossos produtos. É uma forma de você chamar o interlocutor, né, no caso o receptor da mensagem, a ter um comportamento direcionado a cumprir aquilo que você está propondo para ele. Quando o político faz uma promessa de campanha, ele também está utilizando de uma função apelativa para tentar te convencer. Um outro lugar que a gente vê muito facilmente a função apelativa é num discurso religioso, uma fala de um pastor dentro da igreja tentando te convencer a respeitar ou a tomar determinada decisão que seja de consenso com a igreja. Então, essa seria a função apelativa. Outra função muito importante é a função poética. A função poética ela é muito característica dos textos líricos. Professor, o que é um texto lírico mesmo? O texto lírico é aquele que exibe o sentimento do emissor. Então, a função poética é característica das obras literárias e tem como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Nessa função, você vai ver uma preocupação muito grande com o modo como a mensagem vai ser transmitida. Então, uma das formas mais fáceis da gente identificar a função poética é quando a gente vê um poema, por exemplo, com o uso de versos, né, aquelas linguagens rebuscadas, muitas vezes as inversões, né, que a gente chama como figura de linguagem de hipérbatos. Então, nós temos trechos em que você vê um aperfeiçoamento da escrita, um aperfeiçoamento da linguagem, mostrando um zelo, um cuidado pela forma como ela é apresentada. Então, não é somente nos textos literários que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar a função poética em propagandas, em publicidades. Todo jogo de palavras que nós vemos, nós vamos perceber o uso da função poética, em trocadilhos, em músicas, em provérbios, né? E também o uso de metáforas é uma característica muito importante da função poética. Nós temos também a função fática. A função fática, ela tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação. E nós utilizamos a função fática o tempo todo. A gente vê essas expressões como alô, oi, bom dia, tchau, adeus, até mais, e aí, como funções fáticas. Elas testam o canal de comunicação para ver se realmente ele está funcionando. Então, quando um piloto de avião está em pleno voo e ele precisa se comunicar com a torre e ele fala câmbio, ele está testando o canal. Quando você atende um telefone e fala alô, é para você testar se realmente o canal entre o emissor e o receptor está funcionando para você transmitir a sua mensagem. Então nós temos esses testes de mensagem chamados de função fática. Por último, nós temos a função metalinguística. E aqui é muito interessante a gente entender esse nome metalinguístico. Metalinguístico, esse meta vem do grego que significa em relação a si mesmo. Então é a linguagem explicando a si mesma. Nós temos aqui 2 grandes exemplos que podem mostrar para a gente como que funciona a função metalinguística. Então a gente pode falar que o dicionário é um exemplo muito perfeito de função metalinguística, porque ele tem um conjunto de palavras e tem a explicação do que seriam essas palavras logo após o termo cunhado no dicionário, né? O verbete que a gente chama. Então você tem lá o verbete e aí você tem a explicação do que seria esse verbete. Isso seria uma função metalinguística. Outro interessante é a gramática, porque a gramática ela explica coisas a respeito da própria língua. Então, quando você tem, por exemplo, o conceito de sinônimo, o que é um sinônimo? São palavras que têm o mesmo ou aproximadamente o mesmo sentido que outras. Então, você está utilizando a linguagem para explicar o significado da palavra sinônimos. E aqui nós temos, nesse último slide, uma comparação entre as funções da linguagem e os elementos da comunicação que são predominantes em cada uma delas. Então, quando a gente tem a função poética, a gente tem uma preocupação muito grande com a estrutura do texto, com a mensagem. Quando a gente tem a função referencial, a gente tem uma preocupação muito grande com o contexto em que é falado. Quando a gente tem a função emotiva, a gente tem o principal recurso voltado para o emissor.
A função conativa ou apelativa, ela é voltada explicitamente para o receptor, para que ele possa ser convencido de alguma coisa. Quando a gente tem a função metalinguística, a gente tem a preocupação principal com o código. O que significa cada coisa que está naquele código? No caso, o código a gente chama a língua, né, pessoal? Então, por último, a função fática, ela testa o canal de comunicação para saber se esse canal está realmente funcionando para que a gente possa transmitir a nossa mensagem. Então, pessoal, por hoje é só. Não deixem de fazer a atividade do Google Formulários, que vai estar aqui no Google Classroom. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui, eu vou tirar assim que eu ver no meu e-mail, ok? Então até a próxima, fiquem com Deus e tchau!